Prezados irmãos e irmãs, paz e bem. Eu estou fazendo esse vídeo em resposta ao senhor Humberto Volts do canal Humberto Volts, no qual ele fez um vídeo há um tempo atrás denominado Um Questionamento à Igreja Católica. Nesse vídeo, inicialmente, ele diz que é um vídeo para quem quer conhecer a verdade, para seus filhos e os perigos de você seguir a Igreja Católica. E o silogismo por trás desse vídeo é tentar argumentar de forma que acredita ser coerente para desacreditar a Igreja Católica e demonstrar que ela é uma igreja falsa, uma falsa religião. E eu vou demonstrar através dos meus argumentos e de fatos que todos os questionamentos que eu fiz questão de elencar não só provam que a Igreja Católica é sim a verdadeira Igreja de Cristo, como também demonstra que ele mentiu durante toda a sua argumentação. Diante desse exposto, eu estarei argumentando diante do primeiro questionamento dele, que foi: a Igreja Católica é a Igreja da moda. E ele diz o seguinte: a Bíblia tem uma posição bem clara e rígida contra a homossexualidade. E quando olhamos para os líderes católicos, os últimos papas, a gente acaba ficando meio assim: o que esses caras estão fazendo? No fim da argumentação, ele fala sobre uma matéria que é de um suposto beijo gay entre o Papa Francisco e o líder muçulmano. Se ele conhecesse os antecessores do atual Papa, o Papa Francisco, como o Papa João Paulo II e o Papa Bento XVI, que foram diversas vezes criticados pela mídia mainstream por falar contra a homossexualidade e por não aderir a coisas muito modernas na igreja, ele saberia que isso que está dizendo não é uma verdade. De fato, esses papas jamais foram a favor da homossexualidade e homossexualismo na igreja. E, assim como exposto, ele está falando uma mentira. Eu não sei de onde ele tirou isso, mas é uma mentira. Tá. Até mesmo o Papa João Paulo II, até mesmo o Papa Francisco, que cometeu alguns erros, sim, pastorais, ele mesmo já fez críticas ferrenhas contra o homossexualismo na igreja. E aí, na conferência episcopal italiana, que discutiu, né, sobre a admissão de jovens homossexuais nos seminários, ele disse: se vocês tiverem mesmo a menor dúvida, é melhor não deixá-los entrar. Ou quando ele disse em um livro baseado em uma entrevista com um padre espanhol chamado La Fuerza de la Vocación, ele disse o seguinte sobre a homossexualidade e o sacerdócio: algo que me preocupa e uma questão séria, e que os padres gays que não conseguem manter os votos de celibato devem deixar o sacerdócio e não viver uma vida dupla. Por isso eu provo por A mais B que ele não só mentiu, como ele não pesquisou, como ele fala durante todo o vídeo dele, que as pessoas devem fazer para verificar os fatos e ver que é verdade. Bom, enquanto ao segundo argumento, que ele diz sobre os padres acusados de pedofilia, ele argumenta o seguinte: se você entrar na internet, onde você pesquisar, você encontra. E se você olhar nas Sagradas Escrituras, o julgamento para quem abusa de uma criança é severo e não é passível de perdão, porque ai daqueles que perverterem ou tirar a inocência das crianças. É um julgamento sem perdão. O que se vê é mais escândalos e escândalos sobre isso. É claro que não representa o contexto completo, mas não existe. Tem tantas punições para essas pessoas assim. E esses crimes horrendos de fato foram praticados por sacerdotes da Igreja Católica, né? Maus sacerdotes, diga-se de passagem, porque na maioria deles estão contaminados por ideologias modernas, né? Ideologias vindas do iluminismo, do marxismo e outras ideologias, né, de nova era. E devemos levar também em consideração que quando na época estava surgindo uma narrativa de que a culpa da pedofilia na Igreja Católica vinha por conta dos padres que tinham ligação ou eram homossexuais, a mídia, vendo essa argumentação, se calou. Ela que estava batendo muito duro nessa tecla da pedofilia na Igreja Católica para tentar escancarar uma possível hipocrisia no sacerdócio, enquanto a castidade e outras coisas, quando ela viu essa argumentação
atacando o cerne, né, de que a culpa era dos padres homossexuais, a mídia se calou. Ela se viu prejudicada, pois viu que isso poderia dar um espaço para uma nova discussão, né, de que a culpa de tudo isso era dos homossexuais, pois os abusos sexuais ocorridos na Igreja Católica foram, em sua grande parte, ou a maioria, contra homens, né, contra jovens. E isso deve se levar em consideração na hora de fazer essa acusação, que esses padres maus sacerdotes não prejudicam ou não desabonam a doutrina da igreja, porque a igreja não ensina a estuprar. Se você ler o catecismo ou a doutrina da igreja católica, você verá que nada do que os maus sacerdotes estão fazendo é culpa da igreja, porque a igreja não ensina isso. A igreja não só confirma a lei, como ela acredita que a lei foi aprimorada por Cristo. E sabemos que na lei não tem nada do tipo que diga que a pedofilia ou que o estupro ou qualquer outra abominação contra um semelhante é plausível. Então, é por isso embora eu concorde com você que isso ocorreu sim, e isso foi praticado por maus sacerdotes, deve-se levar em consideração que nada disso interfere ou demonstra que a Igreja Católica é uma má religião ou uma falsa religião, como você tentou demonstrar por toda a sua argumentação. Essa terceira argumentação, eu devo dizer que ele mentiu, mas mentiu muito feio. Eu não atribuo tanto a ele essa mentira, pois foi propagado em meios protestantes e por canais protestantes, e eu atribuo esse erro apenas por não ter pesquisado as fontes. Mas eu estarei explanando e demonstrando para vocês a grande mentira espalhada por canais protestantes que dizem ser o portador da verdade, falando mentiras. E sabemos que quem é o pai da mentira é o diabo. E continuando. Canto do Vaticano que referencia Lúcifer. O argumento é, se você pesquisar cântico no Vaticano que eles referenciam a Lúcifer, você vai ficar abismado. O pessoal do Vaticano está fazendo lá um cântico, uma canção para poder fazer uma missa. Não sei bem o que seria. E um monte de padre dentro do Vaticano cantando música para Lúcifer. Eu acho que isso é uma coisa para você dar uma pisada no freio, se você é católico, procurar saber as fontes disso, pesquisar para você entender, eu acho bem importante. Porque onde habita o mal, não habita a verdade. O Criador não se mistura com as trevas e de fato não se mistura. E eu gostaria de dizer e perguntar aos ouvintes ou aos protestantes se esses canais que propagaram essa mentira, se o Criador está com eles, pois o Criador não se mistura com as trevas. E, como ele disse, o mal não habita na verdade, ou seja, se eles disseram uma mentira, quantas mentiras eles disseram? Vou continuar, e se você ver, no canal Verdade Final Revelado, que foi o primeiro a disseminar essa mentira, até o vídeo está indisponível. Outro canal que republicou o vídeo foi o Guardei a Fé. E se você ver, eu fiz questão de colocar a tradução, o cântico em latim e a tradução litúrgica, junto à tradução que o outro canal fez. E você vê a cara de pau e a mentira deslavada. A tradução totalmente diferente, a letra totalmente diferente, o sentido da música totalmente diferente, pois se trata de dizer que Cristo é o astro da manhã, porque Jesus Cristo mesmo se diz ser o astro da manhã. Inclusive, se você ver algumas passagens bíblicas, você verá que Cristo realmente disse o astro, a estrela da manhã. Embora Isaías, que é o que levou o meio protestante a dizer que Lúcifer e o diabo é o mesmo ser, diga assim: como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu. Acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte.
Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhantes ao Altíssimo. Em Isaías capítulo 14, versículo 12 ao 14. Entretanto, embora essa passagem fale do rei, né, que se corrompeu e tal, que caiu, e muitos atribuam ao diabo, pois diz o Lúcifer ou a estrela da manhã, né? Vemos em 2 Pedro capítulo 1, versículo 19, o seguinte: E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis e bem estar atentos, como a luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva ou a estrela da manhã apareça em vossos corações. Ou seja, ele está falando que amanheça e Cristo apareça nos corações da pessoa, e não que o diabo apareça no coração das pessoas. Outra palavra é o Apocalipse. No Apocalipse, escrito por João, capítulo 22, versículo 16, diz: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi e a resplandecente estrela da manhã. Ora, Jesus está dizendo ser o diabo ou não? É claro que não. É óbvio que isso é um erro propagado ou iniciado no século XIX, advindo da Reforma Protestante, que iniciou muito antes, né? Isso veio da sola Escritura. E sabemos disso, pois antes disso, Lúcifer era um nome usual e muitos cristãos davam a seus filhos o nome de Lúcifer, inclusive São Lúcifer, que é um santo da Igreja Católica, que não muito é lembrado para que não provoque escândalos e mal-entendidos entre os cristãos, né? Ele se chamava Lúcifer. Inclusive, ele nasceu no século IV e lutou contra o arianismo, fez muita oposição muito forte contra o arianismo. E se você vê até que em sites de conspiração que falam que geralmente são os sites de espertos, eles dizem a mesma coisa, que o nome Lúcifer não é do diabo. Isso é um erro. Eles não atribuem ao protestantismo, entretanto, isso veio da sola Escritura. A partir do momento que cada um lê a Bíblia como quer e como entende, ele pode dar o entendimento que ele achar mais adequado. Entendeu? E isso é o pior de tudo. E nesse artigo do Padre Paulo Ricardo, que diz Lúcifer no Vaticano e a exploração da ignorância, prova e tudo que eu digo, e também tenho mais coisas detalhadas, e eu acho muito interessante. Eu até recomendo aos que ainda têm curiosidade sobre o assunto que leiam. Ou seja, foi mais uma mentira do Sr. Humberto Volz, que é claro que não começou com ele, começou com outros no meio protestante, mas ele continua espalhando, pois como dizem, né, uma mentira dita 1000 vezes se torna uma verdade. E as pessoas dizem tanto isso que ele começou a espalhar e ele não verificou os fatos como ele disse inicialmente para que todos vissem, né? Verifica, pesquise, não acredite em mim. Ele poderia ter não acreditado apenas nele ou no autor desse vídeo e pesquisasse. Bom, enquanto ao quarto argumento, o Sr. Humberto Voltes diz o seguinte: então você tem notícias sobre isso, os caras lá fazendo homenagem a Exum. Você vê muitos padres falando que não tem problemas misturar as crenças, misturar as religiões. Só que você tem que lembrar de uma coisa: está escrito nas Sagradas Escrituras, ela tem uma postura muito firme. Ao homem foi dado o direito de viver uma só vida, e logo depois o juízo. Nós que cremos nas Sagradas Escrituras, nós não acreditamos em múltiplas vidas. E a partir do momento que esse pessoal começa a introduzir isso nas igrejas, nós temos que barrar o pé e pensar assim: tem coisa errada aqui. A gente está cansado de ver católicos que vão ao terreno, católicos que vão em centros espíritas. Nada contra essas religiões, mas como eu digo, quem segue as Sagradas Escrituras precisa ter uma postura mais rígida. Vale ressaltar inicialmente que nós não seguimos
as Sagradas Escrituras. Nós seguimos ao Jesus Cristo, né, que é o Messias, que é Deus, né, que se fez carne e habitou entre nós. É a Ele que nós devemos seguir porque a salvação vem dele, não é verdade? Enquanto ao todo o seu argumento, dá de se ver que não vai de encontro à doutrina da Igreja Católica, vai de encontro aos maus sacerdotes, que aprovam esse tipo de prática, né, que é esse sincretismo religioso, que é misturar essas crenças, né, crenças pagãs e crenças heréticas com o cristianismo, né, com o autêntico cristianismo, com as doutrinas e dogmas que essa igreja tem. E enquanto ao terreno de macumba, ao terreno, né, que você disse que muitos católicos frequentam, também vão muitos protestantes, pessoas que se dizem ateias, né, ateístas também frequentam. Então, para você ver, é uma esculhambação esse sincretismo religioso que acontece no Brasil. Até porque o espiritismo na Europa e em outros países, né, já está praticamente morto. No Brasil, que ainda tem um pouquinho de relevância. Agora, se você vê em outros países, o espiritismo está praticamente esquecido, foi praticamente esquecido e enterrado. Aqui no Brasil que ainda permeia essa doutrina, né, espírita. Mas é isso, como eu disse, né, o quarto argumento também não invalida a doutrina da igreja, só ataca os maus sacerdotes. Bom, o quinto argumento dele diz o seguinte: eles dividem o testamento. E ele complementa: é muito comum você ir na igreja católica e eles pregarem sempre o Novo Testamento. Nunca pregaram o Apocalipse, sempre pregaram o Novo Testamento. E esqueceram o Antigo Testamento. Eles criam como se Yahweh de Zevaot, que é o Criador, fosse um Deus no Antigo Testamento mau e no Novo Testamento bom. Não existe um Deus ou deuses, só existe um Deus, um Criador. Não pode haver dois deuses. Para ser um Deus precisa ser onipotente, onipresente e onisciente. Se existe dois, não existe essas características. Só pode haver um e esse é Yahweh de Zevaot, o Deus de Isaac, Jacó e Abraão, que eles têm tanto medo de falar, pois quem fala esse nome em vão, quem simplesmente pronuncia em local de pecado, acontecem maldições. Por isso eles não falam. Então, realmente, o que posso dizer para você está que eles tentam dividir, fazer confusão. Aí, a confusão feita foi por você, Senhor. Pois eu não sei se você... Na verdade, pelo que eu vi, você não conhece a doutrina da Igreja Católica. Você não conhece nem a liturgia da Igreja Católica. Pois quando você disse, é muito comum você ir na Igreja Católica e eles pregarem sempre o Novo Testamento, nunca pregarem o Apocalipse, sempre pregarem o Novo Testamento e esquecer o Antigo Testamento, você ignora a liturgia e você ignora a missa. Você não sabe, pelo que eu vejo, você não sabe o que ocorre na missa. Primeiramente, que a primeira leitura é sempre extraído um texto do Antigo Testamento. O Salmo responsorial é um salmo. A segunda leitura é sempre um livro do Segundo Testamento, para demonstrar o vivo ensinamento dos apóstolos dirigido às comunidades cristãs. Tá? Assim como a primeira leitura é para provar que Jesus era o Messias que estava por vir. A quarta, que é o canto de aclamação ao Evangelho, o canto de aclamação tem como característica distinta a palavra aleluia. Pois estamos saudando como fizeram as multidões quando ele adentrou em Jerusalém no domingo de Ramos. O Evangelho é o texto sempre retirado dos livros canônicos de Mateus, Marcos, Lucas e João. E a homilia representa o Sermão da Montanha. Ou seja, o que tem mais de Bíblia, o que tem mais de acontecimentos históricos narrados na Bíblia acontece na missa, na Santa Missa. E você vê que sempre uma leitura está interligada à outra. A primeira leitura, que é do Antigo Testamento, e a segunda leitura, que é do Novo Testamento, sempre estão interligadas com o Evangelho, que eles tentam e apontam para Cristo. Sempre, a Igreja Católica sempre aponta para Cristo. Eu não sei você, mas se você for em um culto protestante, você verá que o testemunho ou a pregação do pastor é sempre diante de um versículo, 1, 2, 3 versículos. Eles fazem um culto inteiro
lendo versículos, passa o culto inteiro meditando versículos, enquanto a Igreja Católica faz leituras do Antigo, Novo e dos evangelistas, e você vem me falar que a Igreja Católica separa, que a Igreja Católica é, não lê o Antigo Testamento. Você está totalmente equivocado. Você tem um outro porém, que é sempre o ano litúrgico. As leituras são sempre organizadas de acordo com o ano litúrgico, entendeu? E com o calendário litúrgico, Quaresma, Páscoa. É isso que você deve levar em consideração. Outra coisa que você deveria saber é que isso de dividir a Bíblia ou dividir Deus também é uma das heresias que a Igreja Católica sempre combateu. Inclusive Marcião, que nasceu em Sinope, que tinha uma seita, né? Tinha uma seita, ela formou uma doutrina com 3 pontos. O primeiro, o cristianismo é o evangelho do amor, não da lei. Em consequência, rejeitou o Antigo Testamento como contrário ao evangelho de Jesus. Ora, os primeiros a rejeitar sempre foram os hereges. Inclusive, tem muita seita protestante que é meio marcionita, e eles podem até negar, mas é muito marcionita. Do Novo Testamento, apenas aceita 10 cartas de São Paulo e uma versão revista do Evangelho de São Lucas. E terceiro, concebe Cristo como um demiurgo, cujo corpo era aparente do cetismo, bem como sua crucificação. O marcionismo aparece misturado com todas as heresias e seitas dos primeiros séculos, especialmente com o gnosticismo e maniqueísmo. Um dos primeiros a fazer essas comparações maniqueístas que você diz que a Igreja Católica tem foram os hereges que a Igreja Católica combateu. Engraçado. Você não só levanta um falso testemunho, você mentiu já nesse seu vídeo, agora levanta um falso testemunho por quê? Porque você desconhece a doutrina da Igreja Católica. Você diz aquilo que você acha que a Igreja Católica faz e não aquilo que ela faz. E esse é o seu problema. E continuando a sua argumentação, eles criam como se Yahweh de Zebaoth, que é o Criador, fosse um Deus no Antigo Testamento, mau, e o novo Deus do Novo Testamento é bom. Bom, eu não sei se você sabe, mas quem fez isso foi o catarismo, não a Igreja Católica. Inclusive, a Igreja Católica combateu o catarismo. A ideia de 2 deuses ou princípios, sendo um bom e outro mau, foi fundamental para as crenças dos cátaros. Entendeu? Não para a Igreja Católica, não foi fundamental para a crença da Igreja Católica, e sim dos cátaros, que inclusive os cátaros se basearam muito no bogomilismo, entendeu? Que foi um padre chamado Bogomilo que que formou essa seita na Bulgária. E a seita bogomilista, ela tem a seguinte doutrina, né? As principais características são separação rígida entre o Deus criador do espírito e o Deus criador da matéria, este último sendo considerado de natureza malévola. Observação das mesmas teorias pregadas pelos paulicianos, como a igualdade social e o afastamento dos pobres do domínio do clero e da nobreza. Crença de que Cristo apenas parecia ser humano fisicamente, rejeição da Eucaristia e demais sacramentos, assim como relíquias e o uso de objetos materiais de veneração. Ora, é outra característica do protestantismo, né? Se você reparar, a maioria das heresias surgidas foram assimiladas pelo meio protestante, né? É complicado. Ceticismo em relação ao matrimônio, outra característica. A rejeição ao consumo de produtos de origem animal, ao vegetarianismo, outra bobagem feita por mais um herege, que inclusive fez o que você acusou a Igreja Católica de fazer, que ela nunca fez. Ela não só confirma a lei, como ela diz que Cristo aperfeiçoou a lei. A Igreja Católica não diz que Cristo acabou com a lei e não separa o Antigo do Novo Testamento. Ela não crê que existem 2 deuses. Isso quem fala é você. É uma mentira sua. Uma mentira de quem te disse, né? Isso porque alguém te ensinou isso. E eu não sei quem foi, mas é uma grande mentira, uma bobagem.
Continuando, você disse, só pode haver e esse é Yahweh Zavaot, o Deus de Isaac, Jacó e Abraão, que eles têm tanto medo de falar, pois quem fala esse nome em vão, quem simplesmente pronuncia em local de pecado, acontece maldições. Por isso eles não falam. Então, realmente, o que posso dizer para você está que eles tentam dividir e fazer confusão. Ora, eu separei 2 pontos aqui para te questionar. E o primeiro ponto é, se a pronúncia do nome Yahweh tem tal poder, como os judeus e os israelitas, que certamente o pronunciavam, mataram os profetas? E ainda mais, como eles não reconheceram e perseguiram Jesus Cristo? Se esse nome tem esse poder que você disse. Eu acredito que o nome de Deus tem muito poder, mas agora, o que você está dizendo é uma tremenda bobagem. Por quê? Porque o segundo ponto também demonstra. Porque Jesus não disse a seus discípulos para que seus discípulos batizassem em nome de Yahweh Zevaot e Yeshua Hamashia. Pois está escrito em São Mateus, capítulo 28, 16 a 20, os 11 discípulos foram para a Galiléia, para a montanha que Jesus lhes tinha designado. Quando viram, adoraram-no. Entretanto, alguns hesitavam ainda, mas Jesus, aproximando-se, lhes disse: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, pois, e ensinai a todas as nações, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi, e eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Outras traduções até o fim dos séculos, até o fim dos milênios. Mas, se você observar, Cristo disse, batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por que Cristo cometeria tal erro? E não falar, batize em nome de Yahweh Zevaot. Por que não diria isso? Hein? Por que Jesus não diria, batize em nome do meu Pai, Yahweh Zevaot, em nome de seu Filho, Yeshua HaMashiach, e em nome do Kadosh, Espírito Santo? Você poderia ter sido mais claro nessa sua argumentação. Você meio que extrapolou. Na maioria da sua argumentação, você extrapolou. Você foi muito emocional. Esse que foi o problema. Você tentou acusar a Igreja Católica de coisas que ela não faz, que ela nunca fez, e de mentiras inventadas por terceiros. E esse foi o seu cavalo de Troia, digamos assim. E o sexto argumento é sobre as imagens e esculturas. E o Sr. Humberto Volts disse o seguinte: não fará para ti nenhuma imagem esculpida, e o que a gente mais vê na Igreja Católica são imagens esculpidas, ou qualquer semelhança com qualquer coisa que está no céu. Quantas e quantas vezes você entra em uma igreja católica e está vendo anjos, pintura de anjos, São Miguel Arcanjo, nome de igrejas com nome de santo de anjo? Pois é, isso não agrada o Criador. Então, na minha visão, se você segue uma doutrina que é a doutrina das Sagradas Escrituras, primeiro erro, e você não segue verdadeiramente, então você está criando uma falsa doutrina. Você está pegando o que é puro e tornando corruptível. E isso é um pecado sem perdão. Esse é o verdadeiro pecado sem perdão. Pegar algo sagrado e tornar impuro é um pecado sem perdão. Então, se é um pecado sem perdão pegar algo sagrado e tornar impuro, então por que as Sagradas Escrituras, que é revelação e que é a expressão de fé de um povo que a formou, pode ser interpretado por qualquer um? Isso não é um pecado sem perdão? Está tornando algo puro, algo santo, corruptível, porque se qualquer um pode interpretar o que lá está escrito, então as Sagradas Escrituras não são nada, além de um livro de pura e simples interpretação de acordo com quem lê. Ou seja, as Sagradas Escrituras não são sagradas, são um livro interpretativo. E então, pela sua lógica, todos aqueles que tornaram esse livro que qualquer um pode ler e qualquer um pode interpretar e tirar sua fé das Escrituras, então essas pessoas estão fazendo um pecado sem perdão, estão cometendo um pecado sem perdão. Agora, enquanto ao argumento das Escrituras, está bem claro na Bíblia, nas Sagradas Escrituras, como você disse, que na verdade Deus não é contra a confecção de imagens e esculturas, é contra a confecção de ídolos. Isso está bem claro quando Deus pede, quando ele pede para
pede para Moisés, né, fazer no deserto a imagem de uma serpente ardente, não é verdade? E isso está bem claro em Números 21, capítulo 21, versículo 8 ao 9. Ou então no Templo de Salomão, né? Quando diz em 1 Reis, capítulo 6, versículo 23. E no oráculo fez 2 querubins de madeira de oliveira, cada um da altura de 10 côvados. Ou então em 1 Reis, capítulo 6, versículo 28 ao 29, que diz: E revestiu de ouro os querubins, e todas as paredes da casa em redor lavrou de esculturas e entalhes de querubins, e de palmas e de flores abertas por dentro e por fora. E também em 1 Reis 7, capítulo 7, versículo 29 diz: E sobre as cintas que estavam entre as molduras havia leões, bois e querubins, e sobre as molduras uma base por cima e debaixo dos leões e dos bois, juntas de obras estendidas. E no 2 Crônicas, capítulo 3, versículo 10 diz: Para o interior do Santo dos Santos mandou esculpir 2 querubins e o revestiu de ouro. Ou seja, Deus se contradizeu? É isso que você afirma ou não? Porque o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, não é verdade? E logo em seguida ele pede para que não façam imagens de ídolos, não é verdade? Por quê? Porque isso está bem óbvio. E isso também é respondido com Cristo, porque Jesus Cristo entrou no Templo de Salomão. Inclusive, nesse Templo de Salomão que Cristo entrou, tinha todas essas imagens que eu acabei de citar. E por que Cristo não se escandalizou e quebrou tudo e bateu em todo mundo, como ele fez quando ele viu o comércio? Isso é algo a se perguntar, e algo que os protestantes não se atêm. Eles não percebem isso. Cristo viu as imagens no Templo de Salomão e não fez nada. Ele viu em Roma, ele viu muitas imagens em Roma e também não disse nada sobre isso. Entendeu? Vocês são coisas que vocês não percebem. Cristo, embora Cristo seja assim contrário ao diabo e todas as imagens pagãs, muitas ele viu e não disse nada. Por quê? Porque eram apenas imagens, as pessoas não reverenciavam elas, as pessoas não idolatravam elas. É isso que vocês não entendem. Assim como a igreja, nós, os católicos, não idolatramos os santos. Nós veneramos e os amamos. Entendeu? E isso é o princípio. É o princípio de ser um bom cristão. Porque os marxistas e os revolucionários, eles admiram e amam os revolucionários e ninguém fala nada. Um ou outro comenta. Agora, o católico não pode amar alguém que realmente representou a verdadeira doutrina aqui em vida. Alguém que amou verdadeiramente a Deus em vida. E isso é algo muito questionável. E é isso que eu tenho a falar sobre esse sexto argumento seu. Bom, o sétimo argumento do Sr. Humberto Volta se baseia na caridade para com os órfãos e viúvas. E ele diz o seguinte: o que acontecia no passado chegava, foi dada a instrução no passado do Criador para que se ajudasse as viúvas e órfãos. Para quem estivesse passando fome e necessidade e estivesse nu, era para você ajudar essas pessoas. Essas pessoas chegavam nos templos de oração e ao invés das autoridades ajudarem essas pessoas, eles diziam: não, eu vou orar por você. E não resolvia problema nenhum. Então eu falo, eles vão receber a maior condenação, porque deixaram de seguir a lei do Criador, que é ajudar as viúvas e os órfãos, e essa é a verdadeira religião. Bom, vemos nesse argumento um total desconhecimento histórico da Igreja Católica Apostólica Romana. Pois, Sr. Humberto Volts, não sei se sabe, mas a igreja que mais ajuda e que praticamente institucionalizou a caridade foi a Igreja Católica. Não foi nenhuma seita protestante, não foi nenhum pensador revolucionário que lutava por justiça social. Não foi nenhum de vocês. Nenhum de vocês. Não foi nenhum maçom. Não. O que vocês lutavam era por depravação. Quem lutou por caridade e amor ao próximo foi a Igreja Católica. E mesmo ao longo das revoluções que vieram após a Revolução Protestante, que tomaram os bens da igreja, né, e confiscaram os bens, a igreja continuou ajudando. E esse argumento seu se baseia muito na falácia protestante de que a igreja tem muito ouro no Vaticano e muitas terras, e ela poderia ajudar se ela doasse tudo isso, acabaria com a fome no mundo, o que é uma total mentira inventada por vocês, uma
Inclusive é uma mentira materialista, né? Muito parecido com a marxista, na verdade. Mas o que acontece é que vocês revolucionários, vocês, ao longo da história, sempre despejam seu ódio falando isso. Ah, a Igreja Católica possui essa terra. Ah, não, a Igreja Católica possui outra terra. E sempre com o apoio da nobreza, né, de houve nas terras da Igreja Católica. E o que aconteceu que, após isso, vocês agora, depois de ter tomado as terras que a Igreja possuía na Inglaterra, né, na França, Alemanha e outros países, vocês agora querem tomar Roma, que é o que resta para a Igreja. O Vaticano. Vocês acham que tomando as terras da Igreja acabarão com a Igreja. Mas vocês estão muito enganados, porque a Igreja não é um pedaço de terra. A Igreja é a doutrina, a Igreja é o exemplo dos santos, a Igreja é Cristo, através dos tempos agindo em sua Igreja. Essa é a Igreja de Deus. Essa é a Igreja verdadeira. A Igreja não resume a um pedaço de chão. E mesmo sendo surrupiada através dos tempos, a Igreja sempre teve inúmeros exemplos de santidade que praticaram bem. Por quê? Porque ela sempre se doou ao próximo, ao pobre. Os hospitais mesmo. Porque a Igreja Católica fez os hospitais como conhecemos. Por quê? Atendendo aos pobres. Pois a Igreja via no pobre a imagem de Cristo. Ela atendia porque via o próprio Cristo no pobre. Coisa que vocês protestantes ignoram, com as obras não importam. Para nós católicos as obras importam porque elas demonstram o verdadeiro amor que temos por Cristo. Elas demonstram o verdadeiro amor que temos por Deus, pois, como diz, né, filho de peixe, peixinho é. Ou seja, se Deus é bom, se Deus é amoroso, se Deus faz tudo e se doou, veio ao mundo e morreu por nós, por que não podemos também nos darmos e oferecermos ao próximo? Isso que fizemos ao longo dos tempos. São Roque mesmo, de família abastada, que vivia cuidando dos... e deixou tudo para trás. E cuidava dos pobres, né? E principalmente das pessoas doentes, enfermos, que estavam com peste e lepra. Ele foi contagiado por essa doença. E mesmo tendo sido contagiado, ele continuou servindo. Mais tarde ele foi curado. Não é verdade? E ao longo da história da Igreja Católica, mais tem pessoas desse tipo que se doaram. Pessoas que amavam e amam o próximo como a si mesmos. Como muitos poucos amam. Até mesmo os sacerdotes que deram a vida pelo próximo. Onde você verá isso? No meio protestante, já que vocês não adotam as obras. Vocês simplesmente ignoram as obras, na verdade. Como fazer se vocês ignoram as obras? O próprio São Lourenço, né, mártir, que era diácono da igreja primitiva, né? Ora, da igreja católica primitiva. E agora você está se perguntando como existia uma igreja antes de Constantino, não é? Mas havia. E ele era responsável por dar esmola aos pobres e cuidar dos bens da igreja. E após sido ordenado, né, que reunisse os bens da igreja e doasse às autoridades, no prazo de 3 dias, ele pegou tudo, reuniu os bens da igreja que possuía e doou tudo aos pobres. E quando chegou diante do imperador, ele apresentou os pobres, as viúvas e os órfãos, e os aleijados. E o imperador ficou louco quando ele disse: eis o tesouro da igreja. E após isso ele ordenou que São Lourenço fosse queimado. E é isso que vocês não entendem. Esse é o tesouro da igreja. Esse é o tesouro da igreja. A conversão, o amor, a luta pelo próximo. Vocês pensam em coisas materiais. Olha o Vaticano, olha o Vaticano. Vocês não veem o que a igreja faz pelas almas das pessoas. Vocês não veem o que a igreja faz pelo próximo, alimentando mesmo o próximo. Pois, eu não sei se você sabe, mas se a igreja se retirasse hoje da África, mais de 60% da população africana ficaria desamparada.
oitavo argumento é sobre Constantino e a Inquisição. E o Sr. Humberto Voltes diz: então o pessoal começa a Inquisição, começa a acrescentar o catolicismo de Constantino. Quem teve essa ideia maravilhosa foi Constantino. Era uma pessoa extremamente pagã que quis se apoderar do movimento da verdade que estava crescendo, onde as pessoas estavam seguindo o Messias mesmo sendo injustiçadas, perseguidas, julgadas aos leões. Então Constantino decidiu misturar as crenças. Por isso você tem Natal e Páscoa. Não entendi ao certo se ele disse Páscoa, né? Por isso eu deixei em vermelho. Continuando. Tudo isso é coisa pagã. Então, simplesmente começou essa inquisição pelo mundo católico, sendo que não representa, na minha visão, a verdade. E o que você disse também não representa, historicamente, a verdade. Pois, se você soubesse, ou conhecesse a história da Igreja Católica Apostólica Romana, né, a Igreja deixada por Cristo, você saberia, principalmente pelo que os padres da igreja relataram, que a igreja sempre se chamou católica e sempre teve essa doutrina antes de Constantino nascer. Que fique bem claro. Até porque Constantino que deu o edito, que fez o edito de Milão no ano 313, e na época se converteu, ele só foi a ser batizado no fim de sua vida, caso você não saiba. Embora ele tenha recebido sinais e tudo, isso é verdade, ele só foi se converter de fato no fim da sua vida. E se você soubesse que a igreja primitiva, que vai do ano 33 depois de Cristo até o ano 325 depois de Cristo, você saberia que ainda quando o Constantino fez o Edito de Milão, ainda era a igreja primitiva, a qual muitos teólogos ou historiadores protestantes afirmam ser igreja primitiva. Se vocês afirmam que a igreja primitiva vai até o ano 325, como vocês podem dizer que o ano 313, depois de Constantino, ser o fim do cristianismo? É isso que eu gostaria de entender. Como o cristianismo acabou no ano 313, sendo que para vocês, ou para os estudiosos protestantes ou judeus que fazem esse tipo de estudo, até mesmo católicos, afirmam que a igreja primitiva foi até o ano 325. Falta muita lógica no meio protestante. Falta muita lógica mesmo. E caso você não soubesse, se você soubesse, né, Santo Inácio de Antioquia, que nasceu no ano 35 e foi até o ano 108 depois de Cristo, e nasceu no ano 35 depois de Cristo até o ano 108 depois de Cristo, ele, em sua carta aos Emirnenses, né, que foi escrito por volta do ano 106 depois de Cristo, ele que inclusive foi discípulo do João Evangelista, né, ele disse o seguinte: que nada faça uma igreja sem o conhecimento do bispo, que a celebração da Eucaristia seja válida quando celebrada pelo bispo, ou por quem este designar. Onde estiver o bispo, esteja o povo, assim como onde está Jesus Cristo, está a Igreja Católica. Ora, como ele pode afirmar existir uma igreja antes da existência, segundo os protestantes? Eles já se chamavam de católicos antes mesmo de Constantino surgir. São Policarpo também disse algo muito parecido. E ele que foi também discípulo de João Evangelista, ele disse: a igreja de Deus que peregrina em Esmirna, a igreja de Deus que peregrina em Filomeno e todas as paróquias da igreja santa e católica em todo o mundo. Não é verdade? São Clemente de Alexandria também, do ano 150 depois de Cristo e 215 depois de Cristo. Ele disse: não só pela essência, mas também pela opinião, pelo princípio, pela excelência, só há uma igreja antiga, e é a Igreja Católica. Das heresias, umas se chamam pelo nome de um homem, não é verdade? Como as que são chamadas por Valentino, Marcião e Brasilides, né? Assim como os protestantes, né, também é nome de homens, o nome da religião deles. É nome Lutero, Calvino, né? Outras pelo lugar onde vieram, como os peráticos, outras do povo, como a heresia dos frígios, outras de alguma operação, como os
encratistas, outras de seus próprios ensinos, como os docetas e emanistas. Só nisso você percebe a sua mentira, mas a mentira não é sua. Isso convenhamos, a mentira é do meio protestante. Embora muitos protestantes digam que a igreja primitiva vai até o ano 325, esses mesmos protestantes acreditam que a igreja, o cristianismo acabou no ano 313, que foi quando Constantino, assinando o Edito de Milão, ele permitiu a liberdade religiosa. Caso vocês não saibam, o Edito de Milão ele permite que a Igreja Católica exista e não que a Igreja Católica se torne uma religião do Império, como muitos dizem. Quem fez isso foi Teodósio. Teodósio I, que através do Edito de Tessalônica, no ano 380 d.C., ele torna o catolicismo religião oficial do Império, não Constantino. Entendeu? É aí que está uma mentira protestante que você acreditou sem conhecê-la a fundo. E a Inquisição mesmo só surgiu séculos depois. Foi no século XII. Na verdade, a Inquisição seguiu mais para frente, mas foi no século XII que ela se iniciou. Não nos primórdios, não foi no início, no século II, III, IV, não, foi no século XII. Muito tempo depois de Constantino existir. Como você pode afirmar que Constantino formou a Inquisição para espalhar o catolicismo? E outra coisa, como você tem a coragem de dizer que alguém que se tornou ou conheceu o cristianismo pode, por ser pagão, não se torna verdadeiramente cristão? Isso é uma bobagem. Uma pessoa que se converte em uma nova pessoa. Ela deixa tudo de lado, tudo para trás. Ou você não acredita nisso? Se você não acredita nisso, que a sua conversão tem valor? Sua conversão é a única que tem valor? A conversão dos seus filhos que você diz durante o vídeo inteiro é a única que tem valor? Os outros não se convertem de verdade porque você acredita que o que você diz é verdade, mesmo eu provando para você que tudo que te ensinaram é mentira? Durante todo esse vídeo eu provei para você que tudo que você diz é mentira. Não porque você é um mentiroso, Sr. Humberto Holtz, mas porque te ensinaram mentiras e você acreditou. É uma pena. Eu também, assim, eu não vou negar que por um certo tempo, por conta dessa influência protestante no país, né, a narrativa protestante, tudo isso, ela tá ficando muito forte culturalmente. Eu tenho até acreditado em algumas coisas, mas eu pesquisei, eu estudei e vi que nada disso é verdade. Nada disso é verdade. Porque a história comprova que não é verdade. Constantino não pode criar algo que já existia, Sr. Humberto Volz. O catolicismo sempre existiu e o nome catolicismo, Igreja Católica, só surgiu por conta disso. Porque estava começando a surgir muitas seitas que se diziam cristãs que transformava Jesus Cristo e Deus em pessoas distintas. Separava o Deus do Antigo Testamento, do Novo Testamento, que você atribui à Igreja Católica, mas nunca foi ela que fez isso. Ela combateu essas heresias, como eu provei. E é isso. E outras eram nome de homens, né? Assim como o nome protestante é também. O nome os luteranos, os calvinistas, né? É nome de homens, a religião deles. E isso naquela época era tudo heresia, porque quando surgia um cristianismo com nome de homem, era a concepção da pessoa sobre o que Deus é, e não o que Deus é de fato. Porque existe a revelação apostólica e existe aquilo que interpretamos da Bíblia. E são coisas distintas. É isso que você deveria saber, porque os apóstolos passaram os ensinamentos para os seus discípulos, e os discípulos para os seus outros discípulos. E foi isso, consequentemente, foi indo. E haviam pessoas que não concordavam. Achavam que a interpretação da Bíblia valia mais do que a verdade histórica. E esse é o problema protestante. Para eles vale mais a interpretação do que uma verdade histórica. A interpretação de 2000 anos que começou com os apóstolos. Não é verdade? Vocês preferem a interpretação pessoal do que a verdade objetiva. Tanto é verdade que existem mais de 35 mil seitas.
no protestantismo, inclusive você que é, pelo que eu percebo, é bem judaizante, é uma seita. E naquela época já existia essa seita, que inclusive foi combatida pela igreja. E muitos que faziam parte dessa seita se converteram. Ou seja, a verdadeira conversão foi quando eles se tornaram católicos. E os mártires eram todos católicos. Os mártires não eram cristãos primitivos judaizantes, não era nada disso. Cada protestante conta uma história diferente. Uns falam que eram judaizantes, mas se você ver o que eles ensinavam, você vai ver catolicismo puro lá. Agora eles não são mais cristãos? A partir de hoje você vai refletir e vai pensar, não, nenhum deles foi cristão de verdade, cristão sou eu. É isso? Porque sempre foi isso que o protestantismo e as seitas fizeram. As seitas gnósticas e esotéricas que surgiram naquela época. Sempre foi isso. Eu espero que você compreenda que muitas das coisas que você ensinou são mentiras. É claro que não são suas mentiras. Você, como eu disse, você não está mentindo porque você é um mentiroso. Você está mentindo porque te ensinaram a mentira. Isso é o mais difícil. E eu não sei se você vai se arrepender ou se você vai começar a, como eu posso dizer, a mudar sua opinião a respeito do que você disse. Porque tudo que você disse, senhor Humberto Volts, lamentavelmente é mentira. Eu sinto muito até por ter que demonstrar que você mentiu para o seu público. Mas assim como você mentiu, os luteranos mentem, os calvinistas mentem, e o pior de tudo, para finalizar essa parte, eu gostaria de fazer a seguinte pergunta para os protestantes que vivem mentindo sobre tudo isso, porque isso que conta essas mentiras. Se a Igreja Católica é uma falsa igreja, e tudo que por que vocês utilizam de falsos acontecimentos históricos para comprovar que vocês dizem a verdade? Entendeu a minha pergunta? Se a Igreja Católica é uma falsa religião e ela é uma mentira, por que vocês utilizam de meios falsos para incriminar a Igreja Católica? Por que só não aponta a verdade? Sabe por que vocês não apontam a verdade? Porque quando as pessoas descobrirem que o mal que vocês apontam da igreja são os maus sacerdotes e não a igreja, você verá que muitos se converterão. E vocês não querem perder o seu rebanho. Vocês querem, como Cristo disse, né? Vocês percorrem, atravessam o mar, vocês fazem de tudo e tornam eles 2 vezes mais filhos do inferno. Na verdade, vocês convertem eles, mas tornam eles 2 vezes mais filhos do inferno, porque tornam eles mentirosos. E o pai da mentira é o diabo. É isso que eu tenho a dizer. Espero que você aprenda que o que você disse não é verdade, senhor Humberto Volts. E para encerrar, eu gostaria de chamar atenção sobre algo que você disse. Você disse muitas coisas assim, como eu posso dizer, difícil de defender, mas uma coisa em especial eu anotei, que foi o seguinte: quando chamamos um homem de padre, estamos blasfemando, estamos dizendo ao Criador que aquele homem é nosso Deus. E você até falou sobre Mateus 23:9. E caso você não percebeu, senhor Humberto Volts, no início do vídeo, ou até durante o vídeo, você falava que era um vídeo para os seus filhos. Era um vídeo porque você queria demonstrar para os seus filhos, caso você não estivesse mais na internet, o perigo de ser católico. Foi isso que você disse durante o seu vídeo. E eu não sei se você percebeu, mas quem tem filho, a única pessoa que assim, biológico, que pode ter um filho biológico ou espiritual é um pai. Como você pode chamar seus inscritos ou até mesmo filhos que você tenha de filhos? Você não está se contradizendo? Ou você é Deus? Entendeu? Ou você está se contradizendo, ou você é Deus. Aí você teria que demonstrar pra gente que você é Deus, porque você, se for Deus, você cometeu muitos erros. E Deus não erra, eu não acredito que Deus erre ou minta, e você mentiu. Você espalhou mentiras.
que não são suas, diga-se de passagem. São muito, algumas são de adventistas, outras de luteranos, outras, né? Eu sei que não são suas, mas você espalha elas. Outras de testemunhas de Jeová e vai mundo afora. O que mais tem é seita protestante inventando coisas da igreja católica. Diga a verdade. Diga a verdade. Demonstrem. Vocês não fazem isso. Vocês só atacam a igreja por atacar. Porque vocês querem o rebanho da igreja. Vocês querem daná-los. Vocês querem, né? É isso que vocês querem. Porque eu acredito que ser católico é muito pior do que ser protestante. Porque você tem muito mais a perder. Você é acusado por todos. Você é acusado pelos protestantes. Você é acusado pelos maçons. Você é acusado pelos progressistas. Você é acusado por todos. Não é verdade? Você é atacado por todos. E ao longo da história nós vemos isso nas revoluções. Até mesmo na francesa, quando os padres eram substituídos e começou a ter votação para eleger o padre daquele local e quem ia votar, os católicos se recusavam a votar. Quem ia votar para prejudicar os católicos eram os maçons e os protestantes. Não é verdade? Isso é histórico, amigo. E isso que você não pode negar. Ao longo da história você verá que muitas vezes os protestantes ajudaram a maçonaria. Muitas vezes mesmo, até mesmo os islâmicos se recusaram a lutar pelo, pela, pelo Ocidente por conta disso, porque queriam ver a Igreja Católica destruída. Olha que bobagem. Depois eles seriam destruídos. São coisas assim que você aprende estudando sobre a história da humanidade. Pesquise sobre a Batalha de Lepanto. Tem outras batalhas também para você ver. E sempre foi assim, sempre foi. E a igreja sendo caluniada por erros de maus sacerdotes ou até mesmo de maus leigos, né? Porque a igreja nunca ensinou a matar, estuprar. E existe o catecismo da igreja católica. Caso você não saiba, aí nesse documento não ensina você a matar, roubar, estuprar, mentir, nada disso. Ensina a doutrina da igreja. A doutrina é sempre seguir a santidade, se doar. E como o exemplo dos santos que eu te mostrei, é se doar completamente ao próximo, amando de verdade, não sendo mesquinho. Espero que fiquem com Deus, fique com Deus, Humberto Rosso, também todos que ouviram e assistiram esse vídeo, e que Deus abençoe a todos.